tempos em tempos, a mídia e as redes sociais são infestadas por rumores estranhos sobre formas geométricas que aparecem em plantações e que seriam supostas mensagens alienígenas entrando em contato conosco através de desenhos complexos. Esses desenhos são chamados de agroglifos, ou os famosos círculos de plantação, fenômeno que passou muito tempo sem explicação plausível e são, em sua maioria, percebidos à distância do solo. Amplamente difundidos a partir da década de 70 na Inglaterra, é um fenômeno bastante estudado, analisado e observado por ufólogos no mundo todo. Qual seria a origem desse estranho fenômeno? A gente vai discutir aqui no Mundo Freak Confidencial de hoje, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e eu nunca fiz nenhum círculo em plantação, pois não tive acesso a nenhum, mas deve ser uma coisa maneiríssima. Apesar de que o filme Sinais me deu bastante trauma de plantação, principalmente de milho. Para me ajudar, temos aqui ele, que não tem mais plantação para fazer crop circles na cabeça, Rafa Jacona. E lasqueira, rapaz, esse negócio de... Eu nunca entendi direito porque os ETs iriam precisar fazer marca de GPS em plantação, se eles deveriam ter um GPS. Temos aqui também nosso queridíssimo Lucas Balaminuti. Hoje eu vou ensinar pra vocês o que se faz pra passar o tempo em uma cidade pequena, completamente voltada ao agronegócio. Caralho. Vamos com calma aí, Lucas. E temos também nossa queridíssima Mabê. E aí, tudo bem? Oiê! Gente, assim, Sinais traumatizou a minha infância, tá? Então, assim, hoje eu tô aqui pra ler, que nem a gente lê, assim, no café. A gente não, né? Evidente que lê no café. Eu tô aqui pra ler Sinais hoje. É só passar os sinais que eu vou lendo, vou falando a explicação. Deixa comigo. Gente, antes da gente voltar a falar aqui de crop circles, círculos de plantações, deixa um recadinho rápido. Primeiramente, agradecer a sua audiência, a sua paciência, que tá aqui sempre com a gente. Siga a gente nas nossas redes sociais. @Mundo Freak no TikTok, no Instagram, @Mundo_Freak no Twitter. Diversos conteúdos iradíssimos. E ó, se você curte o Mundo Freak Confidencial, você sabe que ele é exclusivo do Spotify. Mas temos diversos outros projetos aí no nosso catálogo que são independentes e precisam de você. Aquele meme lá, né? Segunda Guerra Mundial, meme, né? Do tio Sam chamando a você, convocando para a guerra. Existe uma guerra espiritual acontecendo no Brasil, gente. Vocês acham que não? Como é que vocês fazem para vencer a guerra? Mentira, tô brincando. Vai que alguém acredita nessa merda. Gente, o desespero tá batendo aí. apoia.se/confidencial, com mínimo de R$10, você já ajuda o seu produtor de conteúdo que você ama a continuar o trabalho. Cara, é uma vez no mês uma passagem de ida e volta na tua cidade. Eu sei que não tá barato. E aí é isso. Eu tô vendo aí que a economia tá começando a dar sinais positivos, né? Por muita sorte. Você pode aí arranjar um trabalho, né? Falar, pô, ganhei uma promoção. E aí você pode pensar no Mundo Freak com carinho. Pô, será que a gente merece? Eu não sei. A gente merece, Rafael? Não só merecemos, como os produtos que produzimos aqui no Mundo Freak não são de graça. Pra você que tá nos ouvindo. Exato. Se tiver condição, apoie. Gente, é muito trabalho por trás, assim, tá? Eu vejo vocês fazendo um monte de coisa, eu também trabalho com podcast, sei como é que é, então valorizem o conteúdo local. Que não é local, porque está na internet. Isso aí, Mabê, 10% aí, a gente escorrega aí pelo Pix pra você. Comissão. Quem apoiar e falar, foi por causa da Mabê, a Mabê vai ganhar 10%. Eu vou mandar um Pix pra ela. Por favor, gente. Hashtag então, foi a Mabê. Olha aí. Gente, vamos falar de círculos da plantação?
Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Esse tema aqui ele é muito clássico e ele participou de um senso comum ufológico durante muitas décadas, né? Apesar de que hoje tá meio raro. Eu acho que, inclusive, se a gente perguntar agora pra geração Z, talvez elas nem saibam o que é isso. Mas isso pra galera que cresceu nos anos 80 e 90, cara, era só isso no jornal, né? Quando falava sobre ET, círculo de plantação é muito comum. Tanto que a gente tem o filme do Shyamalan, né? Os Sinais, que aborda um pouco dessa estrutura. E durante muito tempo acreditou-se, né, e continua acreditando até hoje, que seriam maneiras dos alienígenas extraterrestres, caso eles existam, de mandar alguma mensagem, né? É meio que uma sacanagem também, né? O cara vai lá, quebra a porra da soja, do milho, sei lá, e vira umas linhas ginásticas em menor escala, né? Que, sei lá. É que depois que a gente automatizou completamente a agricultura, fica um pouco mais difícil acreditar que os alienígenas estão fazendo o círculo de implantação, né? O cara do painel de controle dele, das coordenadas de GPS e o maquinário todo faz a colheita, o plantio, o preparo do solo, a irrigação. Então, tipo, a gente tá em um nível de tecnologia de domínio já que é muito difícil você olhar pra isso e falar, mano, é uma máquina com GPS fazendo isso, né? Mas eu acho que o que mais legal dos círculos de plantações é o como por muito tempo a galera ficou muito maravilhada com isso, né? Toda vez que saía alguma notícia de algo novo, a galera fazia um apêndice disso. Tinha, na época não era Wikipédia, era aquelas... Enciclopédias, né? Tinha, cara, enciclopédia que ia fazendo apêndice disso. Você ia lá, tinha círculo de plantação na enciclopédia, e caso 1, caso 2, caso 3. Cara, isso na enciclopédia, olha que maneiro. Então, tipo, fazia parte da cultura mesmo você ir acompanhando a evolução dessa parada, né? Total, né? E eu gosto muito que eles ganharam um nome... Eu não conhecia muito esse nome, eu fui saber depois, anos depois, né, que eu passei a ver, porque era um círculo de plantação e só, né? Mas agroglifo é um negócio meio bad vibe, você não achou, não? Uma coisa meio, sei lá, agroboy, meio... aquele cinturão, assim, de cowboy, um chapeuzinho, né? Parece o nome de bicho do Tolkien, sabe? Tipo, agrogrifos estão na Terra-média, em algum lugar específico. Assim, não parece um círculo de plantação. Parece, pra mim, um nome de raça de bicho, assim, um bicho novo, uma espécie nova. Eu gosto muito desse tema, porque no meu imaginário juvenil ali da minha adolescência, tal, de quando comecei a acompanhar mais sobre ufologia, eu entendia que era tipo um portal por onde os ETs vinham. E aí, por algum motivo, a plantação descia, ficava naquele formato. Depois eu comecei a achar que era uma forma dos discos voadores se deslocarem pela Terra. Faz ali a marcação da plantação tal, para onde eles têm que ir. E aí, depois eu comecei a pensar, caralho, por que um disco voador marcaria uma plantação para saber para onde ele vai? O cara já tá no disco voador, ele tá perdido na Terra. Mas é um mistério aí que eu gosto de pensar um pouco sobre. Ué, mas a gente, se você for para pensar, a gente tem tecnologia do GPS e a gente tem, por exemplo, os escoteiros que tem altas simbologias que coloca para marcar a árvore, né? Tem umas técnicas que eles usam nesse sentido, né? Eu acho que nesse cenário, se a sua área de atuação é o planeta inteiro, talvez você precise de umas orientações, tipo, ó, essa pode ser também uma marcação de gangue, do tipo, ó, aqui é dos reptilianos. Pode ser pichação, né? Pode ser uma parada dessa, pô, uma forma artística, porque não, tipo... Expressão. Uma expressão artística, né? O cara olhou pra aquela plantação de trigo e falou, vai um círculo, um triângulo aqui, hein? Puta, que maneiro. Mas eu acho que é mais... As teorias que eu ouvia falar quando eu era pequeno e lia mais sobre isso, era que era uma comunicação com a gente. Passava o alienígena aqui, que tava só de passagem, né? E ele via, pô, tem uma civilização aqui que não tem a mesma capacidade tecnológica que a minha. Vou deixar alguma simbologia geométrica, porque é o que eu sei que eles entendem. Eu não tenho como me comunicar na linguagem deles, nem eles na minha. A gente não vai se entender. Vou zoar aqui a plantação com triângulo, círculo, quadrado e o cacete, e que passar uma mensagem pra eles de que, olha, tem mais que vocês no universo. Zoom!
foi embora, sabe? O que eu lia quando eu era mais novo era que, tipo, pra um alien fazer isso é muito fácil. É tipo uma parada que eles fazem em 2 segundos. E foi embora, sacou? Tipo, ele não precisa desprender uma energia, um trabalho, pensar muito pra fazer isso, né? Caraca, Lucas, eu gosto da sua ideia, porque eu também já pensei sobre isso dessa forma, mas eu também comecei a pensar disso, eu começava a pensar assim, caralho, o Alien realmente quis deixar uma simbologia meio universal e tal, que eles são incrivelmente inteligentes, avançados, e aí deixaram aqui. Aí eu comecei a parar e pensar assim, caralho, é tipo Jesus escrevendo em parábola, podia ter escrito mais, né, Jesus falando em parábola aí, podia ter deixado a mensagem mais clara, bem clara. Meio mestre dos magos, né? Meio mestre dos magos, mas enfim, são tão inteligentes e deixam o negócio tão misterioso. Alien tão avançado me deixa um círculo, um triângulo, um quadrado. É combo de Street Fighter esse negócio aqui? O que é pra fazer? Mas eu acho que essa é a genialidade. Tipo, se eu sou inteligente e eu tô entrando no outro planeta, por que eu vou te dar uma mensagem se eu acho vocês inferiores? Eu vou foder com a cabeça de vocês. Vou dar uma sacaneada, né? Eu vou assustar vocês. Eu vou fazer uma bolinha aqui, vou fazer um triângulozinho aqui, porque vocês vão ficar 50 anos falando disso. Entendeu? Os caras rachando de dar risada de todo mundo. Os caras na varanda rindo e é isso. Aí tá certo. Se for pra trollar, pra zoar, pra botar pra ferrar a cabeça da pessoa, tá correto. Se for pra manter a comunicação, aí eu não concordo, não. Já aproveita, corta uma vaca no meio sem deixar sangue. Já vai zoando tudo já. Não é sempre na fazenda que eles zoam? Então. É sempre uma fazenda. E é sempre um lugar que, tipo assim, não é só uma fazenda que é muito afastada da cidade. Eu posso contar das 2 vezes que eu vi agroglifo ao vivo acontecendo na minha vez? Caralho, sim, por favor. A primeira vez, ela foi maneira porque, assim, eu era do time de atletismo da high school. E o time de atletismo, a gente treinava corrida, né? Eu corria a 1 milha e corria os 800 metros. E a gente corria todo dia de manhã 1 horinha, assim. Só que quando a gente tava de saco cheio e não queria fazer o treinamento de corrida, a gente ia pra um lugar da cidade que tinha uns trens abandonados. Às vezes a gente enchia uma caixa de donut ali no café e ia comer donut nos trens abandonados. Ficava fazendo nada lá, né? Passava 1 hora sem fazer nada, comendo donuts e depois voltava. Ó, treinamos, hein? Donut tinha um eufemismo pra alguma substância ilícita, Lucas? Não, pior que era donut, mano, americano, velho. O que você tem pra comer de café da manhã? Donut e bacon. Aí, tipo, a gente ia lá e ficava fazendo nada no trem, né? Aí, tipo, eu tava fazendo nada no trem, aí no caminho de volta, eu percebi que tinha uma parte da plantação que aqui é milho, né? Tem muito milho aqui, é o Corn Belt, o cinturão do milho americano. Aí eu vi uma parada do milho meio zoada, assim. Eu falei, ei, galera, você tá vendo? Tá meio zoada aqui a plantação? A gente começou a subir um barranco, assim, pra ver qual era da parada, e foi subindo. Cara, isso daqui é uma letra T. Uma letra T enorme. A gente foi subindo na diagonal, tipo, dando a volta no barranco. Era tipo uma colina, assim. A gente foi subindo a colina e dando a volta nela. É T. É um T e um I. É um T, um I e um T. Tem alguma coisa escrita aqui. A gente mega empolgado. Meu Deus, é um círculo em plantação. É uma letra. O que é isso? E a gente subindo, mega empurrado, correndo barranco acima. Chegamos lá em cima, tava escrito titties, que seria tetinhas em inglês. O maluco escreveu tetinhas na plantação de milho dele. Titties, enorme, gigante assim. Titties. Cara, mas isso... Não tinha mais nada a fazer. Essa é a minha pergunta. Isso não zoou a plantação em algum nível, ou não? Sim. Ali não vai crescer a colheita, onde ele zoou a plantação, mas ele escreveu tetinhas. Você dá um prejuízo na planta que você destruiu, Mas você vai falar no bar no outro dia que você escreveu tetinhas, todo mundo dá risada. Olha que mano. Você vai tirar uma foto com um drone, olha que maneiro. Eu escrevi tetinhas na minha plantação. Maneiro, minhas tetas. Você vai imprimir um nude teu na plantação, né? É coisa de cidade pequenininha, minúscula, agrícola, mano. Mas, tipo, é isso. A gente viu um grande agroglifo de titties. E essa foi a primeira. Você disse que tinha mais uma, né? É, tem uma que eu vi no Havaí, mano. Tipo assim, o Havaí, ele é muito maneiro por causa da natureza. O Parque do Vulcão lá é muito, muito maneiro. É uma ilha inteira conservada. Mas ele é muito maneiro de forma cultural, porque tem uma renascença do Havaí acontecendo agora, né? Teve uma intervenção militar, um golpe militar da Marinha dos Estados Unidos há mais ou menos uns 120 anos atrás, que tirou a realeza do Havaí e colocou um representante americano lá. E por 80, 90 anos, a língua e a cultura havaiana foi proibida. Então a galera tomava represália por falar havaiano, não podia aprender havaiano na escola. Toda a cultura deles foi reprimida, assim. E agora tem um revival da cultura havaiana, deles tentando
pegar o que sobrou, né? Porque essa proibição, elas caíram depois nos anos 80 e tal. Nesse revival, eu tava no Parque do Vulcão, assim, e, tipo, o Parque do Vulcão, as trilhas, ela corta no meio da boca do vulcão. Você faz, tipo, a trilha no meio da onde faz a erupção, no vulcão mesmo. É muito doido, assim. E a gente fez essa trilha, cortou a boca do vulcão no meio, e é uma trilha enorme, assim, demora mais ou menos 1 hora pra você cortar a boca do vulcão. Na hora que a gente deu a volta, na parte do vulcão que tava ativo ainda, tava escrito em planta alguma coisa na língua havaiana. E é um maluco que ele tá dropando semente de uma planta que eles achavam que tava em extinção, e ele tá escrevendo uma parada na língua havaiana dessa planta. Só que ele não sabe o que ele tá escrevendo. Ele sabe que antigamente, mais de 100 anos atrás, eles escreviam com a língua havaiana usando sementes, fazendo as plantas crescerem. Mas ele não sabe o que ele tá escrevendo, porque ele perdeu essa parte da linguagem dele. Mas ele tá tentando manter a tradição viva de alguma forma. E ele tá fazendo isso na colina do vulcão, mano. Tipo, da onde sai, tipo, a fumaça do vulcão, assim. Vulcão ativo, tá? Mês passado estourou o vulcão no Havaí de novo. É muito doido, cara. E eu vi, tipo, escrito, assim, uma parada enorme em uma língua que eu não entendo. Pra mim, aquilo era alien, cara. Eu olhei pra aquilo e falei, meu Deus, tem uns aliens passaram no vulcão do Havaí. Cara, então, o que vocês estavam falando assim, pô, alien vai fazer formas básicas, né? Não significa nada, etc e tal. E eu fico pensando, cara, vocês lembram quando a gente fez meio que uma arca e mandou um disco de ouro pra fora da galáxia? Deve estar atravessando agora o final do nosso sistema solar. A gente disparou essa parada. Não sei se vocês lembram dos desenhos que a gente colocou nisso. Era nesse naipe. Só que era um homenzinho peladinho, uma mulherzinha peladinha e um símbolo muito doido. O desenho é o design do Carl Sagan, inclusive, né? Exatamente. Comissionaram ele pra colocar no disco de ouro alguma coisa que representasse a humanidade. Ele colocou um homem, uma mulher, né? Um casal. Ele colocou também mais ou menos um gráfico de como localizar o sistema solar e como localizar a Terra no sistema solar. Mas, tipo assim, imagina que você vai se comunicar com uma cultura que você nem sabe qual é a forma com que eles comunicam. É por som? É por emissão de eletromagnetismo? Como é que esse bicho se comunica? Como é que funciona a linguagem? Às vezes, para um bicho que, por exemplo, ele se comunica através de ondas eletromagnéticas, talvez ele não consiga mentir, porque ele não consegue esconder o cérebro dele de outro bicho. Então toda a cultura, toda a linguagem dele vai ser diferente. Como é que você vai se comunicar? Ele pode ser cego. Pode ser cego. Então, existem N possibilidades, né? Então você pode fazer símbolos básicos, coisas que qualquer outra cultura que reconheça formas geométricas lógicas vai conseguir reconhecer aquilo, né? É por isso que o disco é um disco, porque ele toca música. Se for cego, dá pra tocar música. Se a pessoa pegar se for minimamente... A ideia era essa, seria bem fácil botar o disco pra tocar com uma agulha e girar ele. O lance é se conseguir fazer isso, né? Entender que dá pra fazer isso. Mas teria que ser como vocês disseram, né? Tem que ser uma criatura que encontre e pense como pode fazer. Contudo, os símbolos nas plantações não são um disco que você joga no espaço para algum dia chegar em alguém. Parece muito feito, se feito por ETs, feito especificamente num planeta agora. Eu acho que eles estão cagando e andando. De fato, eu acho que tem alguns círculos desses que são reais, que são feitos, não é humano que faz. Porém, eles não estão se importando se nós, seres humanos, vamos entender. Para eles deve significar alguma coisa que provavelmente a gente nunca saberá, ou se soubermos... Rafael, e se a gente for o outdoor alienígena? Os caras estão fazendo propaganda na Terra pros alienígenas passando aqui do lado e a gente foi achando o maior mistério. Caraca, bicho. É tipo uma placa de vereador, né? É. O vereador de não sei das quantas. Vote triângulo, quadrado, bolinha. Pode ser de parada dessa, né? TIAA is on a mission. Why? Because 54% of Black Americans don't have enough savings to retire. So in collaboration with big-name artists like Wyclef Jean, TIAA released Paper Right, new music inspiring a new financial future. With 100% of streaming sales going to a nonprofit that teaches students how to invest. Stream Paper Right now and help close the gap.
quando a gente tá falando de círculo de plantação, a gente tem que falar que, apesar de ser um fenômeno mundial, ele começa como um folclore local. Ele não surge em todos os lugares. Sei lá, você pode tentar forçar a barra e mencionar a linha ginástica como uma espécie de protótipo ou crop circles primitivo, mas meio que aí não tem nada a ver, né? É outra parada, né? A gente tem que falar aqui da Inglaterra e da Escócia, né? Que durante muito tempo a gente teve relatos de coisas como essa até bem antes dessa crença ufológica, né? A gente tá falando, por exemplo, do The Mowing Devil, né? Que é um cartaz de 1678, no qual era tipo um panfletinho em que você tinha uma espécie de xilogravura, onde você tinha um capetinha com uma foicezinha fazendo meio que um círculo numa plantação, né? E nesse panfleto fala que ele conta uma historinha do tipo, teve um fazendeiro, um dono de terra, que contratou um servo, né, ou algo nesse sentido, para capinar ali o lote dele. Ele não ficou satisfeito com o serviço e falou, preferia até que o diabo viesse fazer isso. E durante a noite, o círculo de plantação aparece no dia seguinte. É um relato bem interessante, porque vez ou outra é algo que eu falo por aqui, cara, fenômenos ufológicos, e assim, eu não tô puxando sardinha para eram deuses astronautas, porque eu acho meio balela nesse sentido, assim. Mas num sentido antropológico, a gente só acredita em extraterrestre, talvez porque a gente tá falando sobre isso no século do domínio aeroespacial, né? Século passado, no caso, né? Talvez se a gente estivesse falando sobre isso na Idade Média, a gente tá falando sobre o diabo. Seria o capeta. Mowing Deviler mowing é capinar, né? Então, tipo, é o diabo da capinação. Seria o Mowing Deviler. É o capetinha da capinação. O capetinha capina. O capina-capeta. O capina-peta. Capina-peta é o melhor nome. Que tá rolando? O capina-peta é a ideia dele de, tipo, o que pode ter feito esse círculo? Surgiu da noite pro dia. Ninguém viu fazer. É muito grande. A gente teria notícia, a gente conseguiria o bafafá, a fofoca, e ia dizer pra gente quem que fez. Só pode ser o capeta. É o capina-peta. Capina-peta. Isso é muito interessante, né? Porque crop circles, no geral, eles costumam ser muito impressionantes. Eles têm os clássicos, círculozinho, né? Simples de fazer, que fala, uma corda e um pedaço de pau dá pra fazer o negócio. Agora, tem uns que são extremamente complexos, né? E que realmente deixa a gente com a pulga atrás da orelha, justamente porque parte do folclore é que esses círculos apareceriam durante a noite, né? Durante quando ninguém tá trabalhando. Tudo bem, né? Claro, né? Vai ser o lugar onde alguém quer pregar uma peça, vai escolher, né, o horário do dia que não tem ninguém olhando, né, nesse sentido. Mas num sentido bem sobrenatural da coisa, é aquela coisa, né, não é alguém que tá trabalhando ali e fez aquilo com algum propósito específico, é meio que origem paranormal da coisa toda. Isso meio que assombrou a Inglaterra, mas apesar dessa parte mais folclórica, é bom a gente falar que essa coisa se populariza bastante, na verdade, é na década de 70 por lá. E aí, as coisas vão meio que saindo do controle e pessoas começam a reproduzir isso também, né? Então, assim, a gente sabe hoje que tem diversos círculos de plantação que foram feitos por seres humanos, em que não apenas eles... Sabe-se disso, né? Como tem... Como é que é o nome que deram? Cara, eu achei muito interessante isso. É os negócio. Ou não, né? Os Circle Makers. Circle Makers, que maneiro. Que é uma galera que se especializou nisso, né? Tem competição anual hoje em dia. Tem competição anual de Circle Maker e os níveis obra de arte. É uma forma de expressão mesmo cultural dos caras agora. E o que mais me impressiona é que tem várias modalidades. Então, tipo, o que você consegue fazer com um certo material específico, com só material analógico, com material motorizado, com material com GPS. Então, tipo, tem altos níveis diferentes de expressão artística, né? Muito doido isso. Eu vou adicionar aqui uma informação que eu acho que ficou um pouco perdida, como o Andrei falou. Poderia ser demônio, poderia ser não sei o quê, mas por que entrou na roda do assunto da ufologia? Porque isso foi associado a discos voadores, a naves, enfim. Porque em várias situações dessas, brilhos eram vistos no céu durante a noite e, ao amanhecer, os fazendeiros verificavam que a plantação estava daquele jeito. Então, brilhos noturnos aconteciam, luzes no céu aconteciam, e pela manhã os círculos estavam feitos, né? Então, por ter esse brilho no céu na noite, que provavelmente aconteceu os desenhos, começou a se criar essa relação. E aí ufólogos iam na região, faziam
medições de radiação e tal, e vários desses círculos, vários desses desenhos, eles tinham uma radiação diferenciada detectada dentro deles, em posicionamentos ali dentro deles e tal. Então, por isso, começou a se associar também esses círculos à ufologia, ao assunto da ufologia. Né? Porque se não fosse isso, provavelmente se continuaria se falando que era algo sobrenatural, no sentido de demônio, de anjos, mas por causa dessa luz, dessa radiação, a ufologia foi o responsável por abraçar esse filho, vamos dizer assim. Isso conta muito o primeiro que ficou famoso, né? Que é o do Patrick Moore, em 1963. Ele que tinha um campo de batata em Wiltshire. Ele viu luzes no céu, depois descobriu-se que era um meteoro, essa luz no céu que ele viu. E pra quem nunca viu um meteoro ou um meteorito, se você tá perto o suficiente, é uma parada de outro mundo, cara. Eu vi um em Sedona, no Arizona. E, bicho, parecia que tava, sei lá, descendo um foguete, cara. Muito maneiro. E ele viu luzes no céu e tal, e depois, no dia seguinte, na plantação de batata dele, apareceu os círculos, que eram os destroços desse meteoro que caíram em vários lugares diferentes. E formou-se um desenho maneiríssimo de mini crateras, né? Ele não chegou a afundar o chão, porque não foi um impacto muito grande, mas ele chegou a queimar a plantação de batata deles, de forma que formou um desenho ali, um desenho meio abstrato, mas de vários círculos. E esse foi o primeiro que ficou famoso, né? E a partir daí começou-se a coletar de forma mais moderna, né? De forma mais... Quais que são os desenhos, onde que eles estão acontecendo, tem alguma correlação geográfica, tem alguma correlação de luzes da noite. Aí começou a criar toda essa cultura moderna de crop circles, né? De círculos. Eu acho que a discussão é que a gente sabe que tem vários desses que foram feitos pelo homem, etc e tal. A discussão é, em algum momento teria sido feito por algo não humano? E eu acho que essa discussão vai um pouco além disso. Justamente, né? A gente se adiantou aqui, a gente falou sobre essa parada ser virou um esporte, né? Nesse sentido, né? E gerou até um problema. Hoje tá, inclusive, até mais raro, justamente que em dado momento, isso passou a se tornar uma forma de você fazer ações de marketing. Justamente porque, sei lá, você contratava uma marca, contratava os Circle Makers, eles faziam, sei lá, pra Pepsi, eles faziam uma parada, saía no jornal, e era meio que uma publicidade, entre aspas, gratuita pra marca nesse sentido. Falar, pô, é uma parada diferente, criativa nesse sentido e tal. Só que isso gerou um problema, que foi o seguinte, a partir de então, os Circle Makers só passaram a trabalhar ganhando algum dinheiro. Então isso começou a rarear e escassear essa arte, né, nesse sentido. Então parou de pipocar círculos de planta. Eu fico imaginando o fazendeiro puto, tipo pichação, né, quando a pessoa não gosta e tal, e a pessoa reclama pra caramba, né? Imagina, você parte da tua plantação, não deve ser uma parte tão relevante assim, mas ainda assim, alguém vai e faz a parada, né? O Bauer e o Charlie, que são os dois Circle Makers mais famosos, eles meio que mataram a graça da piada, porque eles vieram a público no começo da década de 90, um pouquinho antes de eu nascer, em 91, e eles falaram pra todo mundo, cara, a gente é o autor de pelo menos 1/3 dos crop circles que vocês têm catalogados. A gente vem fazendo isso há 3 décadas como piada, e a gente vem sendo convidado, a gente tá viajando no mundo. A gente fez na Austrália, na Escócia, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, a gente tá fazendo crop circle há 3 décadas. E pra gente isso é muito divertido, porque a gente vê todo mundo muito intrigado. Eles contam isso porque isso perdeu um pouco do controle na década de 90, assim, dos mutirões de crop circle, que aparecia no final dos anos 80, no começo da década de 90, não era só o Bauer e o Charlie fazendo, tinha mais gente já fazendo, e sempre que aparecia um novo, tinha mutirão ufológico. Eu não tô falando de 10, 20, 100 pessoas. Eu tô falando de, tipo, na fazenda de um cara aleatório, brotar 5 mil pessoas do nada, acampar, deixar o lixo lá, causar tumulto, atrapalhar o calendário de plantação do cara. Isso virou um transtorno. Os ufólogos estavam... Ufólogo é farofeiro, deixando lixo, fazendo tumulto, tentando assediar as pessoas. Não, eu quero tomar o seu relato. Imagina 5 mil pessoas na frente da sua casa, tentando tomar o seu relato, você nem sabe o que tá acontecendo. Então, tipo, como a parada perdeu um pouco de controle, eles vieram a público e falaram, não, tipo, um monte desses foi a gente que fez, e o resto deve ter sido uma outra galera que se inspirou na gente, como a gente se inspirou em outros também. A gente não é o primeiro a fazer, né? Já tem muita gente fazendo isso há um bom tempo. Então isso meio que matou a graça, assim, por um tempo, né? E o mais legal deles terem feito isso, pra mim, foi que eles convidam um ufólogo que na época tava famosíssimo, mostram um dos círculos, pedem pro ufólogo conferir se é de alienígena ou humano, o ufólogo garante que é de alienígena,
e deles mostram exatamente como eles fizeram e fazem um igual do lado. E daí fica, tipo, muito na cara que, tipo, todo esse mistério eram pessoas se divertindo, né? O que é legal pra mim, até mais que ser de outro planeta, assim, acho muito bacana que o ser humano é um ser tão expressivo que até com coisas do cotidiano, assim, ele tá sempre encontrando formas de se expressar. A gente não consegue conter muito isso, né? E eu acho que também isso sumiu um pouco por causa da industrialização e mecanização da agricultura, né? Na época desses caras, de 1990, já era um maquinário pesado fazendo agricultura, mas não era um maquinário tão automatizado. Hoje em dia é tudo muito automatizado. Você não tem nem como ir na plantação fazer uma parada dessa, a não ser que você queira muito fazer isso, sacou? Tipo, é tudo por comando por GPS, guiado por radar, guiado por drone. É menos gente rodando a área, né? Isso. E é menos micros produtores em uma grande região. Sei lá, você tem uma grande região com 500 famílias produzindo trigo. Você não tem mais isso. Hoje em dia, uma empresa comprou tudo aquilo e a empresa contrata essas famílias para trabalharem naquelas plantações, e você tem muito menos microagricultores para fazer uma parada dessa. Para você convencer uma empresa grande que você quer fazer um agrociclo, você vai passar por gerente, aí o gerente sênior, aí o diretor, aí vai vir o executivo e perguntar por que você tá atrapalhando a porra da minha plantação, sacou? Se, tipo, essa corporativização da agricultura atrapalha a expressão artística que se passa por ela, e o que você sobra de expressão artística é delegado ao marketing, especificamente. Mabê, se você fosse uma fazendeira, você faria um crop circle? Com certeza. Eu acho que, tipo, falando um pouquinho sobre esses dois, os caras que assumiram e tal, que eles fizeram nos últimos 30 anos, né? E, cara, é engraçado porque quando a gente conta essa história hoje, beleza, passou e tal, mas foram 30 anos com a galera catalogando e falando sobre isso, sabe? E, tipo, eu fico muito nessa noia do tipo, tá, mas o que de fato aconteceu de verdade e o que de fato foi alguém que foi lá e fez, assim. Uhum. Porque eu acho muito estranho os casos, sei lá, os primeiros casos, quando a gente tava falando de tipo, pô, foi uma coincidência, aí foi foi uma coisa que caiu, foram uns raios, sabe? Eu acho, não sei, mano. Eu acho que é um negócio que pra mim é um pouco difícil de acreditar também, sabe? Uhum. Então, assim, principalmente a minha memória disso, né? Eu nunca vi um agroglifo, eu nunca vi um desse pessoalmente, mas eu me lembro muito dos anos 80 e dos anos 90 isso passar assim muito na televisão. E eu lembro que, tipo, tinha muito no sul do Brasil. Assim. Paraná, Santa Catarina. Eu lembro bastante de falar de cidades pequenas e tal. E eu ficava assim, sabe? Tipo, eu não consigo acreditar que, de fato, todas as coisas estranhas foram, tipo, só alguém que queria chamar atenção. Dar uma sacaneada, né? Queria dar uma sacaneada. Pra mim é difícil ainda pensar nisso. A questão é que a ufologia abraçou isso com bastante avidez, né? Tanto que depois de um tempo que isso começou a se popularizar, meio que muito dessa galera inventou meio que uma pseudociência chamada de cerealogia, que seria meio que uma forma de interpretação desses agroglifos, do tipo, vamos estudar talvez o que eles querem dizer? E isso é muito maluco, porque justamente, né, um desses caras foi o que o Lucas tinha falado. E aí quando você coloca isso nessa perspectiva, realmente, eu acho que faz bastante sentido ser alguma coisa feita por humanos, mas a gente tem realmente uma crença muito forte nesse aspecto que deixa um pouco a pulga atrás da orelha. O que você acha, Rafael? Você tá convencido que é falso? Não, como eu disse, eu acredito, a maioria, sem dúvida eu acredito que a maioria seja falso no sentido que foi produzido por humanos. Porém, essa raiz dessa coisa, vários desses casos, eu acredito que sejam coisas misteriosas de verdade. Tanto que, pelo que o Lucas falou, se atualmente aparecerem círculos em plantações dessas mega estruturas, megas corporações de agricultores, eu vou acreditar que é mais real ainda, porque, como ele disse, tem muita burocracia para fazer desenho em fazenda hoje em dia. Ainda mais por grandes produtores, o agronegócio, assim, né, vai ter que passar por muita coisa. Então, acho que a maioria, sim, é zoeira, dá pra fazer, mas o mistério de como algumas são feitas de forma muito rápida, algumas são tamanhos muito grandes para um cara, dois senhorzinhos fazer com a corda e uma madeira, sabe? Então, não, é absurdo mesmo. O tamanho, a escala é muito doida, né, cara? É muito absurdo. Tem coisas que demorariam madrugadas inteiras e teria que ter uma galera para fazer. Outros, como eu disse, tem uma detecção de radiação diferenciada. Alguns têm marcações, tem alguns que chegam a ter marcações de
como se tivesse um tripé tendo pousado, só que muito grande, assim, em forma de triângulo, um negócio gigante, como se fosse pés de uma nave que tivesse descido, algo do tipo. Então tem várias coisas curiosas em alguns desses que são os menos explicáveis, vamos dizer assim. Então eu acredito que tem vários desses que são reais, mas a maioria, sim, é o pessoal fazendo coisas e se divertindo. E vamos combinar, tipo, eles sempre são muito perfeitos. Gente, eu sou péssima no desenho. Tipo, eu não consigo conceber que todos os fazendeiros simplesmente têm uma puta visão foda, geométrica e consegue fazer. Porque assim, é sempre igual, cara. O mesmo tamanho de um lado esquerdo, o mesmo tamanho do lado direito. Sim, muito simétrico, e aí, tipo, né? é muito simétrico. E assim, cara, ou todo mundo é um foda de um designer, ou não sei, mano, tem uma coisa estranha. E já trago um spoiler, tem recente sim, viu? No Brasil. Tem aqui no Brasil, sim, claro. A gente vai comentar daqui a pouco sobre esse caso. Agora, o Rafael, ele citou um ponto que é muito interessante nesse sentido, né? Porque a gente fala, pô, é falso, etc e tal. Aí eu tenho certeza que a galera que entende mais vai torcer o nariz nesse sentido, porque vai falar, pô, Andrei, e aí nesse caso eu concordo. Existem mais do que simplesmente você ter o desenho e o feito do campo, né? Existe aquela coisa dos contatos imediatos, que é a da procura dos vestígios deixados por supostas naves extraterrestres, né? Nesse sentido, né? O Rafael toca muito bem sobre essa coisa da radiação. Mas tem mais coisas, né? Você teria locais que estão queimados, né? Por exemplo, eu acho que não é esse o caso, mas que lugares onde a plantação não volta mais a crescer. É que eu acho que se alguém tentar fazer isso com a própria fazenda, eu acho isso uma loucura, né? Eu acho que nem é nem esse o caso. Porque, porra, se a parada faz o crop circle e o crop circle tá 15 anos no mesmo lugar porque não cresce nada, eu acharia muito foda. Mas eu acho que não é esse o caso. Então, tem. São... Os cerealogistas, eles deixaram um catálogo maneiro nos anos 90, que depois que os dois circle makers, o Bauer e o Charlie, e depois que eles falaram que pelo menos 200 dos círculos do catálogo eram deles, a galera desanimou e parou de fazer. Mas no catálogo tinham que eram de amassado, que era praticamente os dos dois, né? Eles iam amassando o trigo e amassando o milho usando uma tábua de madeira e barbante. Não é barbante, corda, né? Tábua de madeira e corda. E eles iam fazendo. Aí tem os que são de queimado, que é um outro tipo de agroglifo, porque o desenho que você vai conseguir fazer usando queimando, ele é muito diferente do que você vai fazer amassando. Com a amassando você tem um controle maior. Aí você tem o cortado, e o cortado você entende que alguém tá com algum tipo de máquina, cortando tudo, né? Ninguém tá indo lá com uma foice na mão, fazendo um negócio gigante, que aí vai demorar muito mesmo. E você tem os que desapareceu. Esse, pra mim, é que deixa com a pulga atrás da orelha. Que simplesmente ali não tem o milho. Tipo, como se ninguém tivesse plantado, sacou? Aí eu admito que é meio foda mesmo. Porque o cara que fez isso, ele tem que ter programado muito tempo antes. Ele tem que ter plantado com um nível de precisão que nos anos 70 a gente não tinha. E você tem que fazer o desenho, tipo, o milho que vai crescer vai sublinhar o desenho do milho que não vai crescer. É muito doido, cara. É muito doido. Esses eu acho muito foda. E é um cara que tá pensando, tipo, na estação seguinte. O Brasil, ele tem múltiplas estações de colheita, né? Mas nos Estados Unidos a colheita é uma só, a colheita do verão, pra trigo, milho e soja, né? Então, tipo, o maluco plantou isso já pensando que daqui 6 meses, na época de colheita, ia ficar maneiro. E você não tem nem como tirar uma foto legal. Porque, tipo, não tem drone na época de 70. Como é que você vai, tipo, alguém tem que descobrir isso naturalmente, tem que cair na mídia, o jornalista tem que bancar que essa história é legal, ir no editorial, pagar um helicóptero, talvez, do bombeiro ali, de uma cidade grande que vai ter helicóptero do bombeiro, pra ir lá e tirar uma foto lá de cima maneira, né? Esse, pra mim, que não cresceu nada no lugar, esse realmente deixa com uma pulga atrás da orelha. É o mais maneiro que tem. Cara, e aí é muito louco porque a gente não sabe exatamente por que é a causa, mas existe essa correlação de que quando o OVNI, vamos chamar ele o objeto, né, ele se aproxima, ele queima. Mas ele queima de uma maneira que não volta a crescer mais nada, né? Você tem correlações como essa em casos clássicos, assim, até os de máscara de chumbo, por exemplo, né? Você vai ter talvez alguns resquícios, né? Ou alguma coisa tipo dos metamateriais, né? Então você vai ter pedaços da nave, meio que pequenos, em que você vai falar, cara, essa parada aqui é um metal extremamente puro, que só poderia ser artificial. E aí os caras se matam pra fazer aqueles testes de laboratório, pagam do próprio bolso pra tentar comprovar e tal, mas tipo, fica naquela
aquela tipo, tá, mas o que isso deveria comprovar exatamente? E você perguntar, se o cara salgar o solo, não cresce mais nada, se destrói o pH do solo e nada vai crescer ali de um jeito ou de outro. Então, tipo, não seria um grande mistério nada mais crescer ali. Mas a parada é que você vai medir o pH do solo e ele tá com o pH normal. E aí? Então... deve ter vários métodos que você pode usar químicos diversos sobre isso, mas de fato, não é difícil você descobrir se alguém fez isso, porque você faz teste de solo, justamente, né? E a ideia geral é justamente essa. Você mede o solo onde a plantação ainda tá crescendo, você mede o solo onde não está crescendo e você vê que é o mesmo solo. Aí você fica, puta, e agora? O que aconteceu? Exatamente. Então existe realmente uma chance de ter uma ínfima fração desses fenômenos que talvez possa ser outra coisa. Agora, será que é disco voador? Pode ser outra coisa. A gente já vai falando de Inglaterra, cara, 1600 e tanto, isso aí é fenômeno de fada. E eu não tô falando da fadinha Winx, eu tô falando aqui daquela parada do tipo, criança filha da puta, não entra no mato que a fada vai te sequestrar e vai te comer, né? Você tinha essas crenças de você ter esses seres feéricos, cara, eram completamente bizarros do tipo de deixar quem acha que irmão Grinch pesado deixa a galera no chinelo dentro desse cenário. E tem muitos fenômenos como esse, né, ligados ao povo fada, que vai se assemelhar muito a fenômenos ufológicos de hoje, né? Luzes em floresta, você vai ter sequestro de pessoas e crianças, né? Você tem uma crença muito específica, que hoje em dia, por exemplo, o pessoal fala de híbrido. Não fala híbrido, a pessoa vai, engravida, aí vem um neném e tal, que é roubado, coisa nesse sentido. Cara, tem a mesma coisa com fada, tem a tal criança fada, que é uma crença que em dado momento você tem lá o seu bebê é sequestrado e é colocado um outro bebê no lugar, que seria o bebê fada. Do tipo, você vai criar e depois de um tempo aquele bicho vai sumir. É quase como se fosse uma espécie de cuco, né? Daquela coisa de sequestrar o filhote e colocar o outro no lugar para você cuidar, e você tá cuidando do filhote de outra espécie, né? Então você vai ter relatos muito parecidos dentro desse cenário, né? Vivarium é um filme atual que trata um pouco sobre disso. Maneiro até o Vivarium, gostei desse filme, é legalzinho. O David Attenborough, ele tem um documentário que ele fez há mais ou menos uns 40 anos atrás, onde ele vai na Namíbia e ele encontra uma região na Namíbia que ela é bem plana e ela tem uma grama dourada, assim, bem ralinha que cresce ali, né? Uma extensão enorme, assim, até o horizonte. E tem vários círculos que não cresce nada dentro desse círculo. Vários, assim, ao infinito. Parece que alguém foi marcando aquilo com infinitos círculos. É muito doido. E ele depois volta, 50 anos depois, àquele lugar e ele faz uma comparação. E esses círculos, eles não são círculos estáticos. Esses círculos vão se movendo com o tempo. Então, onde não crescia a grama começa a crescer, onde crescia começa a não crescer, e o efeito é que o círculo vai andando com o tempo. E tem todo um estudo científico de 4 décadas acompanhando esse círculo, e a galera não sabe o porquê isso acontece. Círculos onde falta grama, é um círculo perfeito, muitos, milhares, infinitos, assim, de círculos perfeitos onde falta grama, e esses círculos vão se mexendo, a falta de grama vai se mexendo. Muito doido, cara. Muito maluco. Total, né? Doideira. Doideira! Cara, tem um caso aqui no Brasil que ficou bastante famoso em 2022. Cara, semana passada, a cidade de Ipuaçu, que ficou conhecida como a cidade dos ETs, que teria aparecido na mídia. Um dos caras que pegaram isso, teve um de 2008 também, né, que quem cobriu foi o caso do Ademar Guevaerd. Pra quem não sabe, ele foi editor da revista UFO durante muitos anos. Ele é infelizmente já falecido e tal, né? Mandar um abraço pra família dele. Ele tem um trabalho bastante importante, assim, na ufologia. Toda vez que aparecia History Channel, gringo, etc e tal, geralmente é ele que era a cara, assim, da ufologia brasileira, né? Gostasse ou não. E ele foi um dos caras que cobriu a parada e teve filmagem de drone e tal. E ele falou, não, isso aqui não pode ser explicado pelo homem, né? E aí ele dá os motivos dele. Eu não sei. Eu acho que eu não sentiria tanta confiança de fazer uma afirmação como essa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante você ficar de olho, porque não parece ser um fenômeno que virou moda aqui no Brasil, sei lá, das últimas décadas pra cá, né? Não foi algo que se repetiu tanto. Isso eu acho que não é exatamente dá pra ser usado como evidência, mas é meio que uma falta de evidência pra você tentar fazer algum tipo de especulação como essa, nesse cenário, né? O que vocês acham? Vamos dar aqui uma conclusão geral? Uma B. O que você acha que pode ser?
Teorize. Cara, então, é muito doido tudo isso, assim. Principalmente quando, como eu falei, né? Eu fico nessa dúvida do tipo, tá, com certeza alguns foram feitos pelo homem, provavelmente a maioria. Mas tem umas coisas que são muito estranhas e são muito simétricas pra ser, sei lá, natureza, sabe? Tipo, pra ser alguma coisa, sei lá, uma praga. Porque eu acho que tem um pouco isso, assim. Os filmes também, eles infelizmente enviesaram nossa cabeça, porque eu cresci nos anos 80, e eu cresci cercada de... Cara, eu sou de Minas Gerais, então assim, pra mim, a ideia de encontrar com ET sempre foi muito romantizada. Sempre foi uma coisa vibe Spielberg, porra, vai chegar um cara na minha casa com um dedo gigante, falando eu quero falar no telefone, e tipo assim, sabe? É isso, acho que sempre foi uma coisa muito romantizada, e eu acho que eu cresci muito com essa vibe, assim, esperando os alienígenas, esperando que algo diferente acontecesse comigo, esperando ver uma plantação com isso. E acho que, tipo, eu tô muito... Tipo, eu não consigo ser cética quando se trata desse assunto. Eu tenho bastante dificuldade. E aí, quando eu fiquei sabendo que a gente ia gravar e tal, eu fiquei com essa curiosidade. Eu falei, putz, quando que foi, será que o último que rolou aqui no Brasil? Porque eu me lembrava desse de 2007, 2008, que foi nessa cidade de Ipuaçu. Mas eu não sabia desse 2022. Acho que ele não foi muito divulgado, ou enfim, eu não vi. E aí, quando eu fui olhar, eu falei, caralho, 2022, na mesma cidade que tinha... E é uma cidade que, tipo, parece que rola muito lá. E aí, eu fiquei assim, na noia, sabe? Lembrando que Sinais, gente... Quando você assiste o filme Sinais, que ele é de 2002, se passa na televisão uma reportagem de uma aparição alienígena no Brasil, no Sul. Em Passo Fundo. Tá, em Passo Fundo. Cara, é demais esse filme. Eu adoro Sinais, cara. Sabe? Tipo assim... Então, eu revi aí recentemente. Nossa, é apaixonante. Então, assim, sabe? Eu acho que se Minas Gerais está para os alienígenas, eu acho que com toda certeza os sinais aí, os círculos nas plantações, os agroglifos, com certeza estão para o sul. A região sul de uma forma geral, mas assim, provavelmente mais em Santa Catarina e Paraná. Porque assim, cara, não é possível que tenha uma pessoa muito engraçadinha em Ipuaçu que ela tá, tipo assim, há 20 anos fazendo isso, mano. Sabe? Tipo, não é possível. Sim, o maluco, o maior até aceita, né, uma parada. É, que tem uma seita. Então, assim, eu acredito muito, assim, que é alguma coisa. Mas eu não tenho explicação. E eu acho que tudo bem. Eu acho que tudo bem, eu não sofro de não ter explicação pra isso, não. Aliás, eu não sei nem se eu gosto de uma explicação pra isso. Porque tem essa coisa do tipo... Do mistério, né? E os próprios amigos lá que faziam isso e tal, eles chamaram o cara, daí o cara falou, não tem como fazer isso. Aí eles vão lá e reproduzem. Tá, mas assim, você não consegue reproduzir qualquer desenho? Tipo, isso não é uma prova de que foi você que fez. A prova de que você foi que fez, se você tivesse, sei lá, filmado, você fazer. É uma evidência muito forte, mas não é uma prova. Eu não sei se é uma evidência muito forte. Você só mostra que você sabe fazer aquele desenho. Sim. Mas sim. E aí? E se você ficou lá decorando? Se você pegar um desenho no Google, que eu gosto de fazer isso, lá, urso, e eu pegar uma folha, eu consigo fazer um urso igual, entendeu? Então, assim, Sim. Eu não sei se eu tô muito feliz, satisfeita com essas evidências aí, não. Tô brincando, mas eu sou do lado que, é um pouco estranho isso aí. A maioria pode ser feito pelos humanos, mas eu acho que tem uma parte que não. E aí quando você pergunta, tá, mas quem que fez? Cara, só sobra os alienígenas. Acho que não tem muita opção. A natureza que não foi. Perfeito, a natureza não tem esquadro e compasso. Rafael Jacaúna. Olha, já comentei algumas coisas aqui que eu achei que era, coisas que eu acho que podem ser. Eu vou falar agora, eu vou chutar aqui agora, hein? Eu acho que isso aí não é alienígena, não. E? Pelo menos não é alienígena da nave espacial. É alienígena de outra dimensão agora. Tá bom, Rafael. Agora eu vou para alienígena de outra dimensão. Eles, quando passam de uma dimensão para outra, se não for no mar, quando eles fazem isso na Terra e por acaso sai numa plantação, as plantas reagem assim. Quando a nave muda de dimensão, acontece isso nas plantações. É um efeito colateral sem querer. Cara, perfeito. São seres humanos ou não de outra dimensão quando eles fazem a viagem, quando eles fazem o flip da dimensão para outra. Não é humano que faz isso aí. Alguns são, mas os mais misteriosos, mais legais, não são humanos. Então acho que a gente de outra dimensão fazendo isso.
Seria, então, um subproduto da viagem interdimensional, no caso. Isso aí, é um efeito colateral que eles descobriram que é divertido fazer, então, de repente, até fazem de proposta, vamos ver que desenho vai fazer quando a gente dá aquela flipada de um mundo pro outro, mas não é porque eles deixam a marca, não é outdoor galáctico, não é um GPS, calma aqui, que a gangue aqui é do reptiliano já. Eu acho que isso aí é uma parada mais inocente, mais sem querer do que intencional. E aí, Luca Valaminuti? Eu acho engraçado, porque esse assunto pra mim me lembra muito o como as coisas parecem mágicas muito rápido, né? A gente não entende como funciona o mundo à nossa volta. Eu não entendo como funciona o meu celular, o que tem dentro dele. Nem o meu microfone, às vezes nem o meu fogão eu entendo direito. Quem aí sabe direito como funciona a luz de casa, cara? Tipo, eu sei explicar meio que no básico, assim. Eu não sei direito como funciona. Não, é bruxaria. É bruxaria. Então, a gente não tem conhecimento de várias coisas, e muitas coisas antigas a gente foi perdendo o conhecimento cultural delas. Elas não fazem mais parte da nossa cultura, e por isso elas parecem muito mágicas, né? E eu acho que esse é um dos exemplos, assim. O que pra gente parece impossível, pros caras, os dois amigos lá que faziam os 200 círculos nas plantações, eles programavam o que eles iam fazer no carpete de casa. Tipo, no carpete, mano. Eles faziam o desenho inicial no carpete e eles iam fazendo as coisas no olho. Porque, tipo, pra você fazer um círculo, você precisa de um compasso. E através de eles fazem primeiro um círculo inicial, amarram as cordas no círculo, com o círculo eles conseguem fazer um triângulo direitinho. E, tipo, com um objeto geográfico, ele consegue construir o outro e tal, e depois eles vão marcando só a partir do desenho mesmo. Mas pra gente, né, a gente perdeu esse conhecimento, então ele fica parecendo muito conhecimento mágico, assim. Eu acho que ele me lembra que tem muita coisa legal pra gente aprender com coisas do passado, que a gente fica muito empolgado com tecnologia nova, né? Mas tem muita coisa legal que a gente pode aprender com o passado, assim. E eu deixo a dica de vocês irem aprender um pouco do que se perdeu da cultura do Havaí e da linguagem do Havaí, porque, tipo, o alfabeto deles, que é um alfabeto meio derivado do polinésio, é maneiríssimo. Eles estão tentando reviver a cultura deles agora, que é uma cultura que tá quase sendo extinta, e agora tem um grande revival disso. Tava quase sendo extinta e agora tá tendo um grande revival disso. E Círculos na Plantação me lembra muito isso, assim. Coisas que a gente perdeu da cultura que seria legal a gente reviver, assim, e tal. E eu quero muito conhecer o cara que escreveu Tetinhas. Parabéns pra esse cara. De tudo que ele podia fazer, mano, por que ele escreveu Tetinhas? Parabéns pra esse cara. Ficou impactado. Agora eu quero ver. Guardei algo pro final pra vocês. Uia. Eita! Ele vai mostrar um círculo na casa deles. Eu vou mostrar as minhas tetinhas. Não. Eu vou colocar agora no YouTube um link aqui pra vocês. Segundo 19 desse vídeo. É super curto e eu vou mostrar pra vocês a verdade. 19 não, desculpa. Segundo 10 já funciona. Caralho! Vai se fuder. Muito doido, mano. Os dois pontinhos de luz, os dois ovnizinhos luminosos, parecem ser globos, né? É drone. E o mato, se não for uma edição muito bem feita, né? Se esse vídeo for original da época, é muito maneiro que ele faz os movimentos, as luzes fazem, depois o mato abre. Logo em sequência. Parece videogame, né? Tipo, aquela coisa meio, tem um delay, né? E o desenho aparece certinho, né? Não é como se fosse uma impressora. Eles fazem uns círculos no alto, né? Pra quem não tá vendo aí, eu vou deixar o link no post pra vocês. Mostra um vídeo muito antigo, parece VHS, né? Filmagem antiga durante uma noite, né? Ou um entardecer, ou uma manhã. Tem alguma iluminação na ambiência, mas é muito pouca. Senão não dava pra ver nada, e você vê pelo menos 2 orbes iluminadas, tá sendo filmado um descampado, e aí essas orbes vão fazendo círculos. A filmagem parece que a câmera tá meio isométrica, assim, do solo, dá pra ver ao longe que é uma fazenda, e aí essas orbes, elas se movimentam, dão umas 2, 3 voltas, e aí surge, como mágica, um desenho complexo de vários círculos e conectores, assim, aparecendo na plantação de uma vez, assim, só. Os orbes, eles não descrevem o desenho, né? Eles não sobrevoam exatamente o desenho. Eles fazem 2 círculos, assim, os orbes, um em volta do outro, e todo o desenho surge do nada. Isso que é bizarro, né? Como se fosse um fade-in, fade-out, um efeito de fading, assim. É muito, muito maneiro, muito bem feito esse vídeo, cara. Maneiríssimo. Imagina isso na TV, anos 90, cara. No Fantástico, que estrago que ia fazer. Cara, esse vídeo tá publicado no YouTube há 16 anos. Caramba! O vídeo em si é de 96. Ele é famoso, esse vídeo. Então, e aí tem o primeiro comentário aqui. Falou
Falando como um animador num grande estúdio, quem comenta isso é o Travelwise 65. É muito nome de alguém aleatório na internet, né? Claro. Esse vídeo foi filmado em 1996. O cameraman mostrou para patrons, não sei o que seria isso, né? Horas antes de filmar. Não, horas depois de filmar. Se o cara mostra uma filmagem horas antes de filmar, eu vou dizer que o cara é mágico também. Ele é um extraterrestre, né? Mas o caso é depois. Não, é depois. Pub patrons são amigos do bar. Ah, boa. O cameraman mostrou pros amigos do bar. O círculo não existia dias antes, mas na manhã depois, o cameraman revela o vídeo para esses amigos do field, né? Do campo, e tava lá. Nós não tínhamos tecnologias para criar um vídeo como esse em 1996. Aí ele até fala que precisaria criar 2 semanas, no mínimo, demoraria para filmar uma parada dessa, né? E meio que não tinha uma tecnologia apropriada para algo assim. Especialmente o if the check. Eu não sei o que seria esse check, S-H-A-K. O que é, Lucas? A shake é chacoalhamento. O cameraman ele tá chacoalhando bastante, né? Ah, que a mão tá chacoalhando a mão. Porra, é uma boa isso aí. Tipo, aí não ia conseguir. Porque o bizarro do vídeo é que, tipo, em 1996, galera, dá pra fazer isso em um estúdio, vai. Pelo amor de Deus, estúdio de TV consegue fazer isso. Não, eu achei a conclusão dele perfeita. Mas é que o vídeo, ele chacoalha tanto, né? O cameraman, ele tá chacoalhando tanto o vídeo, que é muito difícil você encaixar um fade in, fade out, assim, de um antes e um depois, assim, um em cima do outro, bonitinho, que nem ele fez. Teria que ser uma parada que alguém pegou frame by frame no analógico e fez esse fade in, fade out no analógico. Seria um puta de um trabalho, cara. Mas pera, você não coloca a parte mais importante que ele fala. Conclusão, é autêntico. Gente, é perfeito. Né? É verdade, tem que mostrar mais aqui. Não, mas o cara responde, 3 anos antes nós tínhamos um dinossauro CGI fotorrealístico em tela. Ele tá falando sobre Jurassic Park, né? Ah, o Jurassic Park, é. Mas eu concordo que eu acho que a gente, em 96, teria uma tecnologia para produzir um vídeo assim. Mas eu acho o contexto desse vídeo muito absurdo. Primeiro, por quê? Por que caralhos alguém produziria isso se não fosse pra algum show ou pra algum programa que justifique fazer isso, né? Tipo, até o Alien do Fantástico, né? Aquela autópsia de Roswell, a gente conseguiu rastrear o cara que produziu, né? Então, e é da mesma... Ele acho que é de 1997, não é? Eu acho. É, por aí. A autópsia, é um ano depois. E esse vídeo da autópsia, ele é muito bem feito. Sim, mas é maquiagem, né? Aqui a gente tá falando de CGI. É. A gente tá falando aqui de não precisa ser, não é um grande CGI. E, de novo, com uma mão chacoalhando para um caralho. É. Então, eu acho que o que impressiona mais é onde esse vídeo foi solto. Esse vídeo foi solto de uma rede de televisão local, daquelas bem localzona, bem EPTV da vida, no meio da Inglaterra, assim, em 1996. Não é um puta de um estúdio cinematográfico fazendo Jurassic Park, sacou? Dá pra fazer a parada? Dá pra fazer. Mas você vai deixar um puto semanas lá fazendo isso frame by frame no analógico, esse fade in, fade out. E não vai ganhar dinheiro. Porque o vídeo do Roswell, o cara inventou essa porra, filmou, e ele vendeu como real pra um cara. Maquiagem é mais fácil de fazer, dá trabalho tanto quanto às vezes, né? Pode demorar dias, semanas pra você produzir uma cena bem feita, com maquiagem, um boneco, mas eu acho que é mais acessível os materiais. Demora, como demoraria, sei lá, pra você construir do zero, sei lá, uma estátua, produzir alguma coisa nesse sentido. Agora, um vídeo em CGI, você precisa de um especialista técnico muito fodido nessa época, não era qualquer um. Não, esquece CGI, isso daí não é CGI. Não, desculpa, eu tô falando... Não é CGI. É porque assim, tem as luzes, né? Dá pra fazer um fade disso. Tem os 2 orbes, dá pra fazer os 2 orbes de luzes, né? Dá pra você jogar 2 orbes de luzes com fundo transparente em cima, assim, e sobrepor eles, né? Mas ele, tipo, a parada não é nem o dá pra fazer, até que dá, tipo, é que é muito trabalho pro cara passar isso no IPTV local de Londres a troco de nada, sacou? É. Ou se o cara realmente fez em casa e for mostrar pros amigos do bar dele, esse maluco trabalhou em cima dessa brincadeira, dessa zoação por um tempo muito grande pra fazer isso rolar. Muito grande. Então, tipo, fica você aí querer acreditar na força de vontade dos outros de querer trollar os amigos do bar. Nossa, é muita vontade. Mas é muito maneiro, cara. Ele é muito impressionante. Ele é muito impressionante mesmo. Eu me esforçaria pra trollar as pessoas. Eu me esforçaria. Eu acho que eu não tenho essa força de vontade, não. Eu sou essa pessoa. Eu animaria nas primeiras 2 horas, depois de ver que... Nos anos 90... É verdade. Acho que sim. Não tinha internet, né? Streaming, né?
De fato tem um ponto aí. Olha, a vontade da pessoa trollar os outros, eu acho que isso aí é inerente do tempo. Acho que as pessoas se esforçam, as pessoas batalham, as pessoas trabalham como se fosse a Revolução Industrial para fazer isso se elas quiserem. Mas, até nisso, eu acho que tudo tem um limite, né? A pessoa, dependendo de quem for, realmente ela teria que ter tudo à disposição, o equipamento correto, o momento adequado, o local que tem que ser perto de fazenda e tudo mais. Então, a combinação de múltiplos fatores para tal, eu já estou dando mais crédito pro vídeo mesmo. Muito interessante esse vídeo, excelente. Foda. É bem foda mesmo. Cara, e eu acho que o interessante é que, beleza, depois de um tempo, você racionaliza e fala, não, existem maneiras de você fazer isso de fato, em algum ponto e tal, apesar do contexto ser meio bizarro mesmo. Pô, sei lá, algum nerdão tava com vontade, decidiu fazer e não queria crédito, não queria ganhar dinheiro e foda-se. Queria só fazer se conseguir e se conseguir enganar o maior número de pessoas possível. Mas eu acho que o encantador desse vídeo, e é o que eu gosto do porquê que é interessante esse trabalho, é que eu acho que quando você vê ele pela primeira vez, você pensa, cara, e se? E eu acho que é aí que tá a mágica da parada, do tipo, você de fato, por um curto período de tempo, você acredita que de fato, talvez essa parada realmente não seja daqui desse planeta. Talvez essa seja uma evidência. E eu acho muito maneiro quando você tem esse ponto aí de ruptura da tua realidade, né? E eu acho que o mundo freak gosta de trabalhar justamente nesse aspecto, e eu não vejo problema a pessoa só. Assim, eu vejo problema claramente se a pessoa, né, sei lá, começar a tomar atitudes que vão contra, né, as próprias crenças dela e depois vai ferrar com a vida dela ou de outras pessoas, né? Mas quando é isso que acontece, é uma parada um pouco mais inocente, eu acho que é também interessante, né, de você ter um pouco essa volta como criança, do tipo, cara, é isso, aconteceu, é a parada, só precisava disso pra acreditar, né? Então eu acho isso maneiro. Ouvinte, o que você acha? Você concorda comigo? Deixa um alô nas nossas redes sociais, fala que, Spotify agora tem comentários que você pode deixar, eu que libero, então... Você tem que liberar um por um, né? O Andrei tem que ler todos os comentários dos ouvintes e ir liberando um por um. Exatamente. É o castigo do podcaster. E, naturalmente, eu não libero todo mundo. Mas eu vou também deixar uma nova ferramenta aí do Spotify. É o questionário. Eu vou criar um questionário quando sair esse episódio. Será que você acredita nesse vídeo? Responde aí pra gente que eu quero saber a tua opinião. Então é isso. Mabê, onde é que o pessoal te encontra? Pode me encontrar no Instagram, _B, no Twitter, Mabê Bonafé, e nos podcasts Modus Operandi, que fala sobre crimes reais, e Caso Bizarro, que fala sobre histórias sobrenaturais, assombrações, entre outras coisas. Então é isso. Gostaria muito de agradecer a todo mundo que ficou até aqui. E aquilo, não olhe para trás. Falando a explicação, deixa comigo. Não tem a mãe do Schwarzenegger? É a mãe do Schwarzenegger ou do Stallone que lê o futuro na bunda dos outros? Tem uma história dessa? Mentira. Ué? Eu conheço a bundomancia, mas não sabia que a mãe... Mas é ela que faz. Meu Deus! Perfeita. Até da bunda do cachorro ela lê o futuro do cachorro, sabia? Mãe Stallone, bundomancia. Cachorro também é gente, pô. E também tem futuro. E também tem futuro. Aos 98 anos, mãe de Sylvester Stallone faz sucesso... levantando pesos, não é essa notícia. Levantando bundas. Imagina a mãe do cara velhinha, 98 anos, bombadaça, lendo a bunda de alguém. Calma aí. Outra rumpóloga de renome é a mãe do ator Sylvester Stallone. Meu Deus. Jaqueline Stallone, de 95 anos, diz ser capaz de ver o futuro das pessoas apenas olhando uma foto das nádegas do cliente. Perfeito. Ela cobra $125 e aceita que a foto seja enviada para o seu site. Eu também aceitaria. Pode mandar, gente. É muito perfeito, cara. Não tem a galera que faz leitura de órgãos sexuais que você manda? Sim. Você manda, paga. Aí a pessoa fala, pô, esse negócio aqui é bonito. Tem uma encurvatura legal. Parece charmoso. Mas aí é um rating. É tipo Yelp. É diferente. Mas teve um cara que foi no Caso Bizarro, né? Que ele contou a história dele. Que ele tava num date e ele só queria transar.
E o cara começou a ler. Ele falou que podia ler tanto ânus quanto o pênis dele. Ele falou, cara, não quero isso. E o cara falou, não, para, você tá falando desse jeito. Ele meio que começou a rir. E o cara ficou ofendido, porque ele falou, pô, isso é ciência. Então, assim... Isso é ciência, é muito forte. Sabe aquele site de receita, Tudo Gostoso? Que a galera faz o review das receitas, né? Tentei, não dá certo, coloque mais manteiga. Imagine um tudo gostoso, só que de ler pau e bunda. Caralho, bicho. Pra onde que esse papo tá indo, né? Né? Tudo gostoso com X. Não olhe para trás. Vai que a mãe do Stallone tá lendo o seu cu. Não, eu ia falar, tipo, seria aquelas raspadinhas que o pessoal dá na cabeça e coloca, tipo, o símbolo da Nike? Saca? Será que é o crop circle moderno? Poderia ser considerado? A pessoa acorda. Fazer tá um lá, corte de cabelo maneiro, cheio de desenho. Cara, é meu sonho fazer uma parada dessa. Você diria, então, que um cabeleireiro poderia ser um crop circle? Um circle makers? Um circle maker? Imagina, cara, esse Gostei. provérbio que apareceu significa isso. Leva pro pastor aí o teu crop circles aí de cabeça aí. Eu vi um maluco que fez o Trump raspado na cabeça dele e eu vi, tipo, ao vivo, assim. Tava pegando um ônibus maluco na minha frente, mas ficou muito ruim, assim, porque ele é velho, enrugado já, sabe? Cabeça de velho, mas enrugado, assim. Caralho. Aí, tipo, parecia que o Trump, alguém tinha comprensado a cabeça do Trump, que tava desenhado no raspado, como se fosse aquelas máquinas de pressão hidráulica, sabe qual é? Ficou uma coisa muito doida. Não ficou tão ruim, né? Você reconheceu. É impossível não reconhecer, cara. Não, eu ia falar, eu acho que o impressionante disso é reconhecer mesmo. Não, eu ia falar que o Trump já parece uma coisa amassada, né? Ele já tem a aparência de uma coisa laranja amassada, então... Exatamente, foi com a tradução micro-ondas depois de muito tempo, começou a nascer uns verdinhos. Às vezes é fidedigna, né? Eu que encalhei com a parada. Perfeito, gente, pode encerrar a gravação. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.